Carta aí? Sim. Bom dia a todos, os senhoras e senhores presentes e os senhores e senhores senadores que comparecem a essa audiência pública, que pelo presidente me foi encarregado fazer um relatório de análise, conforme determina o Senado, das políticas relacionadas, políticas públicas de turismo no Brasil. Nós, então, dividimos esse debate em duas audiências públicas, uma que será hoje, a outra na próxima semana, para depois, então, fazermos o relatório a respeito desse assunto. A audiência pública tem a participação de gestores, ou seja, de representantes do Ministério do Turismo, no próximo, de representantes dos secretários de turismo em todo o país, e também de representantes de entidades da área privada que executam a política de turismo do Brasil. O Plano Nacional de Turismo que é especificamente analisado. Nesse caso, falaria hoje a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o senhor Eduardo Sanovic, que além de ter sido presidente da Embratur e ter tido uma experiência na área do turismo do ponto de vista governamental, hoje representa um importante setor do trade turístico assim conhecido. Mas, presidente, o senhor Eduardo Sanovic fez questão de, na semana passada, vir até a nossa comissão para prestar contas da sua impossibilidade de estar aqui hoje. Nesse momento está acontecendo a reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que tem um projeto que trata justamente das relações de trabalho entre as empresas de aviação e o Sindicato de Aeroviários do Brasil. E passa por uma negociação que já se estende há mais de um ano. E vai se tomar uma decisão a partir dessa reunião, desse acordo que está se organizando nesse momento, e por isso ele fez questão de, como parceiro que sempre participou das nossas atividades, vir justificar a sua ausência. E este é um setor que é um setor extremamente importante para o setor do turismo no Brasil, porque se trata justamente do transporte aeroviário no Brasil. Então, eu vou ler, ele fez questão de dar um depoimento que foi gravado e depois degravado para que nós pudéssemos tomar conhecimento, mas ficou também com o compromisso de nos enviar um documento específico da sua entidade, elaborado tecnicamente por eles, para que possa se incorporar ao nosso relatório final. Então, retrospectiva à criação do Ministério do Turismo. Vale a pena, para efeito histórico, registrar um marco importante, que é a criação do Ministério do Turismo em janeiro de 2013. Ele é criado porque havia uma demanda histórica do setor, a partir dos anos 90, que demandavam um ministério exclusivo por entender o turismo como uma importante atividade econômica. Essa demanda é apresentada no Congresso da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem, de 2002, aos dois candidatos a presidente, ao então candidato Lula e ao candidato Serra. Lula assume esse compromisso, ganha a eleição, cumpre o compromisso assumido e cria o Ministério, finalmente, em janeiro de 2013. Esse pleito é consolidado no Sebratur, que é o que até então era realizado pela Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, que é justamente um congresso onde se reúnem todas as entidades da área do turismo com o Parlamento brasileiro. E na presença dos dois candidatos, Lula e Serra, também, digamos assim, consolidado esse compromisso. A criação do Ministério de per si já é outro degrau, outra qualidade quanto à implementação de políticas públicas de turismo no país.
porque você passa a ter uma unidade exclusivamente responsável por isso e deixa de ter o que na história vinha acontecendo. A gente brincava, ele dizendo na época que o turismo era proposição ou vírgula na administração, porque era sempre, quando se escrevia ou se falava sobre atividade econômica, se incorporava e turismo ou turismo, de forma como se dissesse, etc. Criado o Ministério, você põe no ar algumas coisas importantes. Primeiro, a Embratu passa a ser responsável exclusivamente pelos programas de promoção e apoio à comercialização de destinos turísticos brasileiros no exterior. E o Ministério ganha duas áreas importantes, uma voltada ao mercado nacional, que é a Secretaria de Políticas de Turismo, e a outra voltada a obras, infraestrutura e capacitação, três grandes tarefas. Nesta última década, portanto, isso marca o setor, porque essa atitude federal reflete-se em estados e municípios. Na última década, vimos vários estados criando secretarias de turismo ou unidades de promoção de turismo, ou com outros nomes, e municípios fazendo o mesmo. O segundo passo importante, aí já falando de ações de promoção, e isso muda a história definitivamente, é a criação do Plano Aquarela, que é o plano de marketing turístico aprovado na Embratu em 2004, depois de ter envolvido quase 200 entidades, secretarias, órgãos públicos e privados no Brasil e milhares de pessoas por meio de entrevistas e contatos em 18 países. Foi um processo riquíssimo, já documentado e relatado no Senado várias vezes. O Plano Aquarela, há 9 anos, vem norteando as ações de promoção do Brasil no exterior e a criação da marca Brasil acaba se identificando como a marca de promoção do país, hoje já consagrada. Do ponto de vista do Ministério do Turismo, você tem o Programa de Regionalização do Turismo, também de 2004, tem o Programa de Qualificação, voltado a pessoas e equipamentos, Aventura Segura, por exemplo, e tem uma decisão política importante do então ministro Maris Guia de criar uma relação muito forte com o Congresso, no sentido de receber emendas ao orçamento, vindas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e discutir com os senadores e deputados o rumo e a forma de aplicar essas emendas. O Ministério do Turismo passa a se consagrar como o ministério que tem a maior execução de emendas parlamentares. Se comparado percentualmente, é um ministério que paga, em média, 98% das emendas, muito positivo o volume de pagamento. Virou uma espécie de ministério querido pelo Congresso, porque resolve o problema dos senadores e deputados que passam a debater com o ministro como fazer, por onde fazer. Isso marca de maneira muito resumida os primeiros 3 anos do Ministério. Outra marca importante é a criação do Salão Nacional do Turismo. O pai do salão é o Milton Zuanazzi. A mãe é Tânia Brizola e Isabela Barnaschi, a madrinha. Foram essas 3 pessoas que criaram o Salão Nacional do Turismo, que é, em minha opinião, a grande vitrine de todo esse processo e que funcionou muito bem até 2010. Acho que chegaram a ser realizados 5 salões de turismo. Isso é um pouco o que marca essas mudanças. Bom, daqui em diante, ele faz uma análise dos resultados do marketing internacional e os novos desafios. Além de fazer uma avaliação específica da aviação, que é o seu setor, e o turismo. Portanto, como se trata de um documento grande, de 6 páginas, e para que nós possamos dar prioridade às pessoas que aqui vieram participar da audiência pública, eu vou dar conhecimento, solicitar à Secretaria da Comissão que tire cópias para distribuir este depoimento do senhor Eduardo, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, para que todos
tomem conhecimento. Também a colocaremos na internet para os que acompanham a audiência pública e estão nesse processo de interatividade, debatendo e construindo o nosso relatório a muitas mãos. Tomem conhecimento e nós possamos nos aproveitar de toda a contribuição que o senhor Eduardo Sanovics, que é um dos grandes parceiros da Comissão do Turismo e também um dos principais atores do trade turístico no Brasil, dá ao a nossa avaliação da efetivação da política pública de turismo para o Brasil, especialmente nesta audiência pública, debatemos a estruturação dos destinos turísticos brasileiros. Muito obrigada. Agradeço a senadora Alice da Mata.